Por que a Tsunade sempre teve dificuldade em lidar com a própria fragilidade emocional? Porque desde jovem ela foi ensinada a ser invencível, a neta do Hashirama, a princesa Senju, a médica prodígio. Mostrar a dor parecia atrair esse título. No estoicismo, esconder a vulnerabilidade nos enfraquece, não nos protege. Tsunade passou anos negando o luto e isso a destruiu por dentro, até que ela decidiu enfrentar a verdade ao reencontrar o Naruto. Por que a Tsunade rejeitou Konoha por tanto tempo antes de voltar como Hokage? Porque a vila representava tudo aquilo que ela perdeu: o Nawaki, o Dan, os sonhos de paz do clã Senju. Voltar era reabrir feridas que ela passou décadas tentando esconder. No budismo, fugir do sofrimento apenas prolonga a dor. Tsunade só começou a se curar quando decidiu retornar e encarar aquilo que evitava. Por que a Tsunade carrega tanta culpa pelo passado do clã Senju? Porque ela sentia que falhou em honrar o legado de dois titãs, Hashirama e Tobirama. No confucionismo, a linhagem é honra e responsabilidade. Tsunade achava que não era digna do sobrenome Senju, até perceber que a verdadeira herança não era poder, mas compaixão. Por que a Tsunade se tornou a maior ninja médica da história? Porque curar era a única forma de combater o trauma de ter perdido tantos que amava. No budismo, transformar a dor em propósito é um caminho de iluminação. Tsunade aplicou essa filosofia ao criar técnicas médicas que salvam incontáveis vidas até hoje. Por que a Tsunade colocou regras quase impossíveis para quem queria se tornar ninja médico? Porque ela sabia que se a medicina ninja fosse banalizada, muitas vidas se perderiam por descuido. Na arte da guerra, Sun Tzu diz que negligência mata mais que fracasso. As exigências duras da Tsunade moldaram gerações inteiras de ninjas mais responsáveis. Por que a Tsunade se tornou uma líder tão eficiente mesmo contra a própria vontade? Porque ela era uma estrategista nata mesmo quando negava esse lado. No taoísmo, o líder ideal é aquele que não deseja governar, mas que o faz porque entende o fluxo natural das coisas. Tsunade assumiu o posto quando ninguém mais tinha coragem. Por que a Tsunade sempre teve uma ligação forte com crianças, principalmente com o Naruto? Porque elas lembravam o que ela perdeu e o que ela precisava proteger. No Bushido, a verdadeira força está em defender quem não pode se defender. Tsunade aplicou isso ao ensinar o Naruto não apenas a lutar, mas a viver também. Por que a Tsunade guarda tanto rancor pelo Orochimaru? Porque ele simboliza tudo aquilo que ela odeia: a manipulação, a crueldade e o desprezo pela vida humana. No confucionismo, o inimigo mais perigoso é aquele que rompe a ética. Tsunade sabia que Orochimaru não via pessoas, via ferramentas. Por que a Tsunade tem tanta dificuldade em acreditar nos outros? Porque todas as pessoas em quem ela confiou profundamente morreram ou a traíram. No estoicismo, a confiança deve ser medida pela constância, não por promessas. Tsunade só voltou a acreditar graças à teimosia luminosa do Naruto. Por que o medo da Tsunade se transforma em raiva tão facilmente? Porque a sua força emocional sempre veio da intensidade. No taoísmo, quando a água represada encontra a fresta, transborda. Tsunade guardou dor por décadas e às vezes ela escapa como frustração. Por que a Tsunade nunca deixou de acreditar na possibilidade de um futuro melhor, mesmo tão quebrada emocionalmente? Porque ela aprendeu com o Hashirama que esperança é uma escolha. No budismo, a impermanência garante que até a dor muda. Tsunade se agarrou a isso para continuar vivendo após tantas perdas. Por que a Tsunade lutou com tanta fúria durante a invasão do Pain? Porque ela estava defendendo a última coisa que ela ainda tinha. Naruto estava longe, e ela precisava proteger Konoha até o limite. Na arte da guerra, Sun Tzu diz que a luta mais feroz é a de quem não tem para onde recuar. Tsunade encarnou isso ao usar cada gota de chakra para salvar vidas. Por que a Tsunade sempre sentiu que falhou como Hokage? Porque ela media os seus resultados por vidas perdidas, não por vidas salvas. No confucionismo, o governante carrega o peso moral da comunidade inteira. Tsunade sentia esse peso como ninguém, inclusive nos erros que não eram dela. Por que a Tsunade nunca conseguiu superar completamente a morte do Jiraiya? Porque ele era a sua última ligação com a juventude, com o time, com o mundo antes da dor. No budismo, algumas perdas não se superam, se transformam.
Tsunade carregou essa transformação no silêncio, porque amava Jiraiya mais do que admitiu. Por que a Tsunade treinou a Sakura com tanta disciplina, quase cruel? Porque ela sabia que Sakura carregava dentro de si o potencial de quebrar padrões. No Bushido, o mestre exige do discípulo aquilo que ele mesmo já não pode alcançar. Tsunade moldou Sakura para ser melhor do que ela já foi. Por que a Tsunade tem medo da própria força? Porque ela sabe que a sua força física e emocional vem de dores profundas. No taoísmo, o poder que nasce do trauma precisa ser equilibrado para não se tornar destruição. Tsunade controla isso com coração, não com músculo. Por que a Tsunade é tão contraditória, forte e frágil ao mesmo tempo? Porque a vida a formou assim. Ela aprendeu a amar intensamente, perder profundamente, sofrer calada e renascer sozinha. No estoicismo, a grandeza humana está em suportar e continuar. Tsunade representa isso como poucas personagens na obra. Porque a Tsunade é uma das líderes mais humanas e complexas de todo o universo ninja. Porque ela vive no limite entre o poder e o luto, entre a esperança e o cansaço, entre a fé no futuro e o medo do passado. No budismo, não existe iluminação sem dor. Tsunade é a prova viva de que força verdadeira nasce de cicatrizes, não de títulos. Por que a Tsunade sempre teve tanto medo de se apegar novamente a alguém? Porque cada pessoa que ela amou profundamente acabou arrancada dela de forma brutal, o Nawaki, o Dan e até o Jiraiya. No budismo, o apego é a raiz da dor. A Tsunade internalizou isso ao extremo, evitando vínculos profundos para não repetir o sofrimento. Ainda assim, aplicou esse aprendizado ao tentar proteger Konoha e o Naruto, sem permitir que o medo paralisasse sua capacidade de amar. Porque a Tsunade enxergou no Naruto algo que reacendeu sua esperança. Porque ele lembrava o Nawaki, não apenas pela teimosia, mas pela capacidade de acreditar no impossível. No estoicismo, a virtude nasce da persistência diante do sofrimento. A Tsunade aplicou essa filosofia ao decidir apoiar o sonho do Naruto de ser Hokage, algo que ela mesma havia desistido de acreditar. Por que a Tsunade sempre foi tão dura com seus próprios erros? Porque ela carregava um senso de responsabilidade herdado do clã Senju. Se algo deu errado, ela acreditava que deveria ter evitado. No confucionismo, um líder deve sempre se autoexaminar antes de culpar os outros. A Tsunade aplicou isso de forma quase cruel consigo mesma, punindo-se emocionalmente por tragédias que estavam além do seu controle. Por que a Tsunade nunca perdeu a compaixão, mesmo depois de tanto sofrimento? Porque ela compreendia a dor humana de um jeito que poucos ninjas entendiam. Suas perdas a tornaram empática, não amarga. No taoísmo, a suavidade é sinal de força. A Tsunade aplicou isso ao curar, ao salvar e ao se recusar a deixar que o mundo ninja transformasse sua dor em frieza. Por que a Tsunade aderiu tão rapidamente à criação da Aliança Shinobi? Porque ela sabia que políticas isolacionistas levaram o mundo ninja ao caos. Na arte da guerra, Sun Tzu diz que a união estratégica multiplica as forças. A Tsunade aplicou essa visão ao trabalhar pela aliança, reconhecendo que só a colaboração impediria que novas guerras destruíssem mais gerações. Por que a Tsunade não se vê como heroína, mesmo salvando tanto? Porque, no fundo, ela acredita que falhou mais do que venceu. No budismo, a mente humana distorce memórias para reforçar sofrimentos antigos. A Tsunade aplica isso sem perceber, diminuindo suas vitórias e ampliando seus fracassos, mesmo quando sua liderança literalmente impediu o colapso de Konoha. Porque a Tsunade continua sendo uma das figuras mais necessárias para entender a essência de Konoha. Porque ela representa simultaneamente o passado, o trauma, a cura, a força e a renovação. No taoísmo, a verdadeira sabedoria está no equilíbrio entre tempos antigos e novos. A Tsunade aplica essa sabedoria ao personificar a ponte entre o legado Senju e a nova era moldada pelo Naruto. Somos a Mentalidade Geek. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que você sabe que também precisa ouvir isso.